Se ouvires a voz do vento chamando sem cessar. A religiosidade da família, a participação como coroinha desde os 7 anos e a convivência com o primo Frei foram os elementos inspiradores para a vida sacerdotal que seria abraçada pelo jovem Anderson Ribeiro dos Santos. Nascido em Itajubá em 1991, Anderson é o atual vigário da paróquia Nossa Senhora do Patrocínio, em Caldas. Quando eu ajudava como coroinha, veio a vontade de estar mais na igreja, de ajudar a comunidade. Sempre participava com os meus pais da missa e veio o convite de participar também da Pastoral dos Coroinhas. E eu comecei desde cedo isso, aos 7 anos de idade. E logo foi despertando o desejo de ficar mais na igreja, de rezar mais, de se entregar mais. Nas férias que eu tinha de escola, eu ia para São José dos Campos, que tinha um primo que era frei. E minha tia, muito religiosa, foi incutindo aquilo em mim, né? O desejo da vocação, o desejo de corresponder a Deus, né? Claro que na vocação que eu escolhesse. Mas eu percebi o chamado de Deus nas entrelinhas da vida, né? Quando terminou de estudar o ensino médio, uma dúvida apareceu. Iria mesmo seguir o caminho do sacerdócio ministerial ou abraçaria outra profissão? E nesse intermeio eu assim mudei de ideia. Em Itajubá, a minha cidade natal, tem a faculdade de engenharia, né? Veio o desejo de talvez ser engenheiro ou outra coisa. E eu acho que isso foi um processo de amadurecimento. Foi muito bom esse tempo. E aí, então, terminando o colegial, esse desejo de ser padre ainda voltou no meu coração. E o desejo de corresponder, como eu já disse. Mas eu fiquei meio balançado com a questão de também poderia se corresponder a outra vocação. Santa Teresinha diz que dentro dela existia várias vocações, né? E acredito que dentro do meu coração também eu sentia isso. Finalizado o colegial, ele entrou para o curso de eletrônica, quando conseguiu um trabalho em 2 fábricas de Itajubá. Acredito que foi a graça de Deus mesmo que me chamou, porque eu já estava meio que em outro caminho. E até mesmo eu não tinha tanta certeza da minha vocação, embora eu, desde pequeno, fomentasse esse desejo de ser padre. Um personagem ajudou Anderson a aprender a amar ainda mais a igreja. Monsenhor Zé Eugênio, né? Ficou vários anos em Itajubá como pároco. Acredito que foi 15 anos, me despertava muito o desejo de ser padre através da imagem dele. Ele me trazia assim, aqueles que conheceram sabiam que ele era uma pessoa séria, uma pessoa que amava a igreja e amava o povo, do seu jeito de ser, né? E eu percebia nele esse encanto pelas coisas do sagrado, as coisas de Deus, né? E me encantou bastante nesse sentido. Em 2012, Anderson entrou para o Seminário Arquidiocesano de Pouso Alegre, quando estava com 20 anos. Ele conta como foi a reação dos pais quando ele comunicou a decisão. Eu recebi muito apoio dos meus pais, e eu acredito que para qualquer caminho que eu seguisse, eles iriam me apoiar. Mas eu percebi que a minha mãe ainda era um pouco resistente na questão de sair de casa. Ela foi resistente nesse sentido, porque a mãe quer o filho por perto, né? E esse processo de sair de casa é meio difícil também para a mãe, né? Mas sempre recebi o apoio deles. Era algo novo na família, né? Esse meu primo que foi frei, na realidade, acabou discernindo que era outra vocação dele, acabou casando, né? E aí, então, de padre na família, eu fui o primeiro. Para Padre Anderson, os primeiros dias no seminário foram marcados pelas dificuldades da adaptação à nova rotina de tarefas e mesmo a convivência com as pessoas até então desconhecidas. Foi bem angustiante a partida, né, e tudo mais. Foi cortar o cordão umbilical, né, e foi um desafio. Os primeiros dias são dias, assim, bem difíceis, né, de adaptação,
É claro que esse tempo se delonga um pouco mais, mas os primeiros dias são, assim, posso dizer que são mais desafiantes, né? Porque o desejo de voltar para trás, ver que parece que não é isso mesmo, né? Parece que não é essa a realidade, eu pensei que o seminário era outra coisa. Às vezes causa em nós uma frustração, podemos assim dizer, né? A gente esperava uma coisa, mas parece que o seminário é aquele cotidiano, né? Aquelas tarefas, parece que não era isso. Anderson conta o que fez para superar as dificuldades da adaptação. E eu acredito que o que me ajudou foi a abertura, né? A abertura a essa nova realidade, também aos companheiros de turma, né? Que ajudaram bastante, aos padres formadores. Acredito que sem a ajuda deles, eu acho que seria impossível, assim, a caminhada ali no seminário, né? Um ajudando o outro e, claro, a fé, né? Que nos ajudou bastante. Ele destaca a vida compartilhada como uma das maiores virtudes experimentadas no seminário da Arquidiocese. Tudo compartilhado, a nossa vida é praticamente compartilhado por inteiro, né? Até mesmo os momentos lúdicos, os momentos de faculdade, era tudo compartilhado. E assim, um conhecia o outro, às vezes até no jeito de andar a gente já sabia se a pessoa estava assim num dia mais alterado ou não. Então esse convívio era uma coisa muito boa e que hoje eu sinto falta na vida de paróquia, porque muitas vezes nem mesmo os da turma a gente consegue criar uma proximidade por causa da distância, por causa dos compromissos. Padre Anderson considera o tempo de estudo da filosofia como um dos mais provocadores de questionamentos sobre a vocação. Mas a filosofia também nos abre um leque muito grande de questionamentos e questionamentos às vezes pessoais, né? E é um tempo que é propício para isso. A filosofia nos faz pensar um pouco mais e fazer esse discernimento. Eu acredito que esse período da filosofia, sobretudo terminando a filosofia, que é um processo, ou eu vou para frente e de fato caio de cabeça na proposta formativa, ou eu paro por aqui, como muitos pensam e fazem o discernimento, né? Sobretudo nesse intermeio entre filosofia e teologia. Acho que foi desafiante. No dia 25 de março de 2022, Anderson foi ordenado padre em Itajubá. A frase escolhida para iluminar o seu caminho sacerdotal foi retirada da carta de São Paulo aos Gálatas. Chamou-me pela sua graça. Ele compartilha como estava o coração naquele dia tão marcante. Estava assim repleto de alegria, de gratidão, de ver que todo esse caminho valeu a pena. É um coroamento, né? De toda a caminhada. Eu lembro que eu nem dormi direito, né? À noite, contava os dias para ordenar, porque o povo sempre pergunta quantos anos falta para você ser padre, né? E sempre questionam. E eu sempre via o sacerdócio, o ser padre, para muito longe. Num piscar de olhos passou e tão perto me aproximou o dia. A rotina mudou a partir daquele dia. Reuniões, celebrações, atendimento de confissões e orientações espirituais. De tudo isso, Padre Anderson conta o que mais gosta fazer. É a celebração da Santa Missa. A missa para mim é o ponto auge, né? A Eucaristia me faz muito bem. Eu me sinto muito realizado, sobretudo ao preparar também a missa, porque a missa não começa em si, né, mas tem todo um antes, um preparar, né, a homilia que eu gosto demais, me debruçar, esse estudar, né, novamente, me faz muito bem. E eu me sinto muito realizado. Nos últimos anos, a Igreja Católica está buscando o resgate das ovelhas perdidas, como pediu Jesus e como o Papa Francisco tem reiterado em suas palavras. A Igreja é lugar de todos. Todos, todos, diz repetidamente o Papa Francisco. Padre Anderson conta o seu sonho pessoal para a Igreja Católica.
Eu espero uma igreja mais acolhedora, né? O Papa Francisco tem nos falado uma igreja de todos, ele reforça bem isso. Eu vejo que a igreja ela precisa ir ao encontro mesmo dessas pessoas, resgatar as pessoas, olhar as feridas, olhar o povo do jeito que ele é, né? Do jeito que ele se apresenta. E hoje os desafios são inúmeros. No meu TCC de teologia, trabalho de conclusão de curso, eu fiz uma leitura de André Torres Queiruga, que ele nos fala do repensar o cristianismo. Nós precisamos repensar as nossas atitudes. Eu vejo que o sínodo vem ao encontro disso para nos mostrar, olha, o caminho talvez não seja por aqui, talvez nós precisamos melhorar nisso. Primeiramente, nos abrir a proposta que o mundo nos oferece para ser uma voz que evangeliza, uma luz na vida do povo. A decisão é tua. A decisão é tua.